Pense por um instante. E se eu te dissesse que existe um gesto, apenas um, capaz de despertar o instinto mais profundo e primitivo de um homem? Imagine poder acender nele algo que vai muito além da atração física, algo que toca diretamente o centro da sua masculinidade. O mesmo instinto que moveu heróis, construtores e guerreiros ao longo da história. Esse gesto, quando compreendido e usado com sabedoria, tem o poder de reconectar o homem à sua essência e, ao mesmo tempo, colocar a mulher no papel de maior influência que ela pode ter sobre ele. E o mais surpreendente é que quase ninguém fala sobre isso de forma verdadeira. Mas antes de revelar qual é esse gesto e o que ele desperta, quero te convidar a fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e compreensão profunda da natureza masculina. Então, se você quer entender o que realmente ativa o instinto de um homem, inscreva-se no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like, comente suas experiências e compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam entender a mente masculina de forma real, sem filtros e sem ilusões. Porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o comportamento masculino. Durante séculos, o homem foi moldado por uma força silenciosa, invisível e ao mesmo tempo irresistível. A necessidade de provar o seu valor. Esse é o motor do instinto masculino. O homem quer conquistar, proteger, liderar. E o gesto capaz de despertar isso não é o da sedução teatral ou das palavras ensaiadas, mas o da admiração genuína. Quando uma mulher demonstra respeito e reconhecimento real pela energia, esforço ou propósito de um homem, ela toca o seu código ancestral mais profundo. Como explica David Deida em O Caminho do Homem Superior, capítulo 10, páginas 5 a 8, o homem só encontra sua força plena quando sente que seu propósito é visto e valorizado. A mulher moderna, ensinada a competir com o homem em vez de compreendê-lo, muitas vezes anula esse gesto simples e, sem perceber, apaga o fogo interno que faz o homem se mover. A sociedade atual, ao desvalorizar a masculinidade, cria uma geração de homens desconectados do próprio instinto e de mulheres frustradas por não entenderem por que eles se tornam passivos ou desinteressados. A verdade é que, para despertar o homem, é preciso fazer o que o mundo não faz mais: respeitar a sua natureza. Pense nisso. Quando foi a última vez que você olhou para um homem e, de forma sincera, reconheceu o valor dele por aquilo que ele é e não pelo que ele pode te oferecer? Esse é o gesto. A admiração, não fingida, não manipulada, é o gatilho que desperta o instinto protetor, o desejo de conquistar, o impulso de se tornar mais. Como disse Rollo Tomassi em The Rational Male, capítulo 4, páginas 45 a 49, o homem responde à admiração como o fogo responde ao oxigênio. Ela o alimenta, o faz crescer e o mantém vivo. Ao longo deste vídeo, você vai entender como aplicar isso na prática e quais erros impedem que esse gesto funcione. Mas o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos revelar por que esse gesto ativa um padrão biológico e psicológico enraizado na essência masculina, algo que remonta aos primórdios da humanidade e que ainda hoje define o comportamento dos homens, mesmo que eles próprios não saibam explicar o motivo. Então fique comigo até o final, porque o último ensinamento deste vídeo é o mais poderoso de todos, aquele que realmente muda tudo. Agora pense comigo, por que esse gesto simples, o da admiração genuína, é tão poderoso? A resposta está gravada na biologia e na psicologia masculina. O homem é movido pelo instinto de propósito. Desde os tempos mais remotos, ele aprendeu que o valor de sua vida estava ligado à sua capacidade de proteger, conquistar e prover. Esse instinto, descrito por autores como Jordan Peterson em 12 Regras para a Vida, capítulo 2, páginas 29 a 35, mostra que o homem precisa sentir que está lutando por algo que vale a pena. Quando uma mulher o faz sentir admirado, ela ativa exatamente esse gatilho interno, o sentimento de propósito e de reconhecimento. O curioso é que, na sociedade moderna, esse instinto foi distorcido. Muitos homens cresceram ouvindo que devem reprimir sua natureza, que não devem competir, que ser forte é ser tóxico. E muitas mulheres, sem perceber, passaram a reforçar esse discurso,
acreditando que demonstrar admiração é sinal de fraqueza. Mas o efeito é o contrário. A mulher que sabe admirar é a que desperta o melhor no homem. Ela o inspira, o desafia e o eleva. Não é submissa, é sábia. Robert Greene, em A Arte da Sedução, capítulo 8, páginas 121 a 125, explica que a verdadeira sedução não está em palavras ensaiadas, mas na energia emocional que cria uma sensação de grandeza no outro. O homem se torna mais confiante, mais protetor e mais conectado quando sente que há uma mulher que acredita nele. Essa é a base da energia complementar que a Red Pill busca resgatar. O equilíbrio entre o masculino e o feminino, onde cada um reconhece o valor do outro em sua própria natureza e não tenta substituí-la. Mas aqui vem a parte que quase ninguém entende. O gesto da admiração só é verdadeiro quando nasce de uma mulher que se respeita profundamente. O homem percebe quando a admiração vem da essência e não da carência. Uma mulher que conhece seu valor, que não precisa provar nada, desperta no homem a vontade de ser digno dela. É nesse ponto que o instinto masculino se manifesta com toda a força. Ele quer ser o protetor, o guia, o conquistador. Ela, por sua vez, torna-se o espelho que reflete a melhor versão dele. Na prática, isso se traduz em pequenas atitudes. Um olhar de reconhecimento quando ele supera um desafio. Uma palavra de incentivo quando ele enfrenta o mundo. Um simples "eu confio em você" tem o poder de transformar um homem. Como afirma Esther Vilar em O Homem Domado, capítulo 5, páginas 87 a 92, o homem vive para ser reconhecido por uma mulher. É a validação feminina que o faz sentir-se vivo. Mas cuidado, quando o gesto da admiração é usado como manipulação, como estratégia e não como verdade, ele perde toda a força. O homem pode não entender racionalmente, mas ele sente quando há falsidade. Por isso, a mulher que realmente quer despertar o instinto masculino precisa, antes, entender o que é respeito verdadeiro. Admirar não é bajular, nem se colocar abaixo. É reconhecer o valor sem perder a própria essência. Agora, no próximo ponto desta jornada, vamos desvendar como esse instinto, quando ativado, transforma completamente a dinâmica entre homem e mulher. E por que as mulheres que compreendem isso naturalmente atraem relacionamentos mais fortes, leais e duradouros. Vamos falar sobre o que acontece dentro da mente masculina quando ele encontra uma mulher que o faz sentir propósito novamente. Imagine por um momento o que acontece dentro da mente de um homem quando ele sente que é realmente visto, não apenas olhado, mas reconhecido. É nesse instante que algo desperta. O peito se expande. O olhar muda, o tom de voz se torna firme. É o instinto masculino tomando forma, o desejo de proteger, de conquistar, de vencer. E tudo isso pode começar com um único gesto: a admiração autêntica. A psicologia evolutiva explica que o homem tem um impulso ancestral de provar seu valor perante o grupo. Quando ele percebe que uma mulher o enxerga como capaz, esse gesto acende o mesmo circuito neurológico ligado ao prazer e à motivação. O neurocientista John Gray, em Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, capítulo 6, páginas 103 a 108, mostra que o cérebro masculino responde à valorização com um aumento significativo de dopamina, o hormônio da recompensa e da conquista. Ou seja, a mulher que sabe demonstrar respeito e confiança faz o homem se sentir vitorioso, mesmo antes de qualquer conquista real. E aqui está o ponto crucial. Quando o homem se sente vitorioso, ele se torna naturalmente mais protetor, mais dedicado e mais emocionalmente disponível. É o paradoxo que a maioria ignora. Muitos acreditam que os homens fogem da vulnerabilidade, mas o que realmente acontece é o oposto. Eles só se abrem para quem desperta neles o desejo de proteger e de se tornar digno. Uma mulher que entende isso jamais precisa implorar por atenção, porque ela aciona o instinto mais antigo que existe, o de servir a quem o inspira. Essa dinâmica foi profundamente estudada por Rollo Tomassi em The Rational Male, capítulo 7, páginas 88 a 93, quando ele descreve o conceito de solidez emocional masculina. Ele explica que o homem busca uma mulher que não o desafie pela competição,
mas pelo respeito. Aqui diz, com os olhos e atitudes, eu acredito em você. Essa é a frase silenciosa que desperta o homem do seu sono moderno. Aquele torpor causado por uma cultura que o convenceu de que ser homem é errado. A mulher Red Pill entende que a força feminina não está em ser mais forte que o homem, mas em saber tocar o seu centro de poder sem se perder no processo. Ela entende que a verdadeira influência está na calma, no olhar e na forma como ela o faz se sentir. E é por isso que tantas mulheres, mesmo belas e inteligentes, não conseguem manter o interesse de um homem, porque tentam dominá-lo em vez de inspirá-lo. O instinto masculino não é ativado pela imposição, mas pelo convite silencioso à grandeza. Pense, quando uma mulher se mostra confiante, segura de si e ainda assim expressa admiração genuína, o homem sente que encontrou algo raro. Ele passa a associar aquela mulher à sensação de vitória, de propósito, de realização. E é exatamente isso que o mantém fiel e comprometido. O instinto masculino não se prende a quem o cobra. Ele se entrega a quem o inspira. David Deida, em O Caminho do Homem Superior, capítulo 16, páginas 122 a 127, afirma que o homem cresce espiritualmente através do desafio e do amor da mulher. Em outras palavras, o instinto dele precisa de direção e de reconhecimento para se manifestar em sua forma mais elevada. Quando ele se sente admirado, ele quer proteger. Quando ele se sente desvalorizado, ele se afasta. No próximo e último trecho, vamos revelar como aplicar esse conhecimento na vida real, transformando a compreensão sobre o instinto masculino em atitudes práticas, e o gesto final que não apenas desperta, mas mantém o homem profundamente conectado, fiel e comprometido com a mulher, que o compreende em sua essência. Agora que você entende o poder da admiração e como ela desperta o instinto masculino, é hora de revelar o segredo final, o gesto mais poderoso de todos. O gesto que não apenas desperta, mas mantém o homem conectado, comprometido e emocionalmente fiel à mulher que o inspira. Esse gesto é a vulnerabilidade confiante. Sim, é isso mesmo. Quando uma mulher demonstra sua vulnerabilidade sem perder sua força, ela toca o centro mais profundo da masculinidade. O homem sente que precisa estar presente, firme e protetor. É o equilíbrio perfeito entre o feminino e o masculino. A vulnerabilidade não é fraqueza, é a confiança em ser autêntica. É o momento em que a mulher, segura do próprio valor, mostra que confia nele o suficiente para baixar a guarda. Esse é o gesto que desperta no homem o desejo de cuidar, de proteger, de estar ao lado. Jordan Peterson, em Além da Ordem, capítulo 11, páginas 210 a 215, descreve esse fenômeno como a resposta heróica do masculino diante do feminino que confia. Segundo ele, o homem não se torna herói por vontade própria, mas pela presença de alguém que acredita nele, mesmo quando ele duvida de si. Essa confiança é o espelho que desperta o instinto de proteção e propósito. E aqui está a verdade que poucos entendem. Quando a mulher usa esse gesto com autenticidade, ela não precisa competir, implorar ou controlar. O homem naturalmente se aproxima, porque se sente útil, valorizado e necessário. Ele não está fugindo do compromisso. Ele está fugindo do desrespeito, da sensação de inutilidade. Quando ele encontra uma mulher que o faz sentir homem, ele se torna leal, porque isso ativa nele o instinto mais forte de todos, a honra. Robert Greene explica, em As 48 Leis do Poder, capítulo 33, páginas 264 a 270, que quem desperta a honra em outro ser humano conquista algo que nem o tempo destrói. É exatamente isso que acontece quando o homem se sente visto, admirado e respeitado. Ele não apenas se aproxima, ele se compromete porque quer proteger a fonte do seu sentimento de valor. Mas há algo ainda mais profundo. A mulher que desperta o instinto masculino com esse gesto não é aquela que finge fragilidade. É a que entende que o poder feminino está em equilibrar firmeza e doçura, força e leveza. Ela sabe quando calar, quando apoiar e quando se afastar. Essa sabedoria é rara e poderosa. É o verdadeiro domínio emocional. A mulher Red Pill não luta contra a natureza masculina. Ela a compreende e por isso a transforma. Pense agora.
Quantas mulheres perderam grandes homens por não entenderem isso? Quantas relações foram destruídas porque a mulher tentou controlar em vez de inspirar? O homem não se entrega a quem o pressiona, mas a quem o honra. E a honra é despertada com respeito, com admiração e, sobretudo, com vulnerabilidade verdadeira. Então, se você chegou até aqui, diga nos comentários: você já percebeu como um simples gesto pode mudar completamente a forma como um homem reage? Quero saber a sua opinião, a sua experiência, e se você já usou ou percebeu esse poder em algum momento da sua vida. E antes de encerrar, lembre-se: o instinto masculino não está adormecido, ele apenas precisa ser reconhecido. Toda mulher tem a capacidade de despertar o herói que existe em um homem, mas isso só acontece quando ela mesma se torna autêntica, confiante e emocionalmente sábia. Se este conteúdo te fez refletir, inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam entender a mente masculina de verdade. E não pare por aqui. Assista aos vídeos que estão aparecendo na tela, onde eu aprofundo ainda mais esses segredos sobre a natureza dos relacionamentos e o poder oculto da energia feminina. Um deles revela como a mulher desperta o compromisso masculino sem precisar pedir. E o outro mostra os 3 comportamentos que fazem um homem perder o interesse sem perceber. Porque compreender o instinto masculino é mais do que uma técnica. É uma forma de despertar a conexão mais poderosa que pode existir entre um homem e uma mulher.